Olá pessoal, na aula de hoje daremos continuidade ao capítulo 2, átomo e tabela periódica, e começaremos a abordar o conteúdo das partículas subatômicas. De acordo com o modelo atômico básico atual, as três principais partículas subatômicas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons e nêutrons se encontram no núcleo do átomo. Já os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, ocupando os diferentes níveis de energia. Utilizando a tabela e a representação gráfica, podemos identificar as partículas subatômicas e a sua localização no átomo. O elétron encontra-se distribuído na eletrosfera do átomo, ocupando os diferentes níveis de energia, simbolizado pela letra E, tem carga negativa, -1, e massa desprezível. O próton está localizado no núcleo, simbolizado pela letra P, tem carga positiva, +1, e tem massa igual a 1. Os nêutrons estão também localizados no núcleo, são simbolizados pela letra N, não possuem carga elétrica, por isso são neutros, e possuem massa igual a 1. Como os elétrons encontram-se na eletrosfera e apresentam massa desprezível, podemos afirmar que a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo, isto é, corresponde à soma da quantidade de prótons e de nêutrons. Em razão disso, podemos utilizar a fórmula em destaque para montarmos a equação e definir o número de massa de um átomo, representado pela letra A. Logo temos número de massa, A, igual a prótons mais nêutrons. Feito este cálculo, chegaremos ao total do número de massa do átomo de qualquer elemento químico. Com base na tabela, observamos que o átomo é um sistema eletricamente neutro, pois tem suas cargas positivas iguais à quantidade de cargas negativas. Por exemplo, sabendo que um átomo de carbono possui 6 prótons, podemos afirmar também que apresenta 6 elétrons, pois possui carga elétrica equivalente. Os átomos do mesmo elemento químico têm a mesma carga nuclear. E os números de cargas positivas, representados pelos prótons, determinam as propriedades de um elemento. O número de prótons foi designado como um número atômico, representado pela letra Z, e utilizado para definir e identificar os elementos químicos. Logo, o número atômico, Z, sempre será igual ao número de prótons, P. As primeiras representações dos elementos químicos foram sugeridas pelos alquimistas. A alquimia é precursora dos estudos da química. Ela definia alguns elementos químicos representados por elementos naturais, como, por exemplo, o ouro era representado pelo Sol, a prata era representada pela Lua. Mas havia um problema. Quanto mais elementos químicos eram descobertos, mais difícil era de se achar símbolo universal que os representasse. Em 1814, o cientista sueco Jacob Berzelius propôs um sistema simples de notação, onde os elementos eram simbolizados por uma ou duas letras retiradas da sua denominação, que geralmente vinha do latim ou do grego, e utilizavam a letra inicial sempre maiúscula e a segunda, quando existe, sempre minúscula. Assim, os elementos químicos teriam uma representação universal, ou seja, o símbolo pertencente a determinado elemento químico seria igual em todas as partes do mundo.
Para a notação de um elemento químico, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que tem por sigla IUPAC, recomenda que o número atômico representado pela letra Z seja escrito abaixo do símbolo e o número de massa representado pela letra A seja escrito acima, ambos localizados à esquerda da sigla do elemento químico. Vamos aqui utilizar o carbono como exemplo. Esse elemento possui um número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12. O índice inferior, que representa o número atômico, pode ser omitido nessa identificação, pois todos os átomos de um dado elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Assim, em vez de escrever o C de carbono com os índices 12 em cima e 6 embaixo, é suficiente escrever apenas C de carbono com o índice 12 em cima, para representar o átomo do carbono 12. Quando na representação química encontramos apenas o número de massa, é possível que o átomo desse elemento esteja disponível em outras formas da natureza, como por exemplo, o carbono, além de estar presente como carbono 12, encontramos na natureza os átomos de carbono 13 e 14. Com base nos números atômico e de massa, é possível verificar a quantidade de partículas básicas que constitui o átomo de determinado elemento químico. Ao compararmos os átomos de carbono 12, 13 e 14, é possível perceber que, apesar do seu núcleo apresentar a mesma quantidade de prótons, 6, já que corresponde ao mesmo elemento químico, eles têm números de nêutrons diferentes. Recapitulando, o átomo é um sistema eletricamente neutro. O número atômico é igual ao número de prótons, logo, Z é igual a P. A quantidade de prótons, cargas positivas, é igual à quantidade de elétrons, cargas negativas, logo, P é igual a E. Ao subtrair o número de massa pelo seu número atômico, determina-se o número de nêutrons, logo, N é igual a A menos Z. Semelhanças atômicas são algumas definições que ajudam a compreender a diferença e semelhança entre átomos. Na natureza, é possível encontrar mais de um átomo de um mesmo elemento químico. Esses átomos apresentam o mesmo número atômico, mas diferem quanto ao número de nêutrons e, consequentemente, quanto ao número de massa. Grupos de átomos de elementos químicos com essa característica são denominados isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, apresentam o mesmo número atômico. O hidrogênio, por exemplo, tem 3 formas isotópicas. A primeira dela possui um próton e um elétron, chamada de prótio. A segunda possui um elétron, um próton e um nêutron, chamada de deutério. A terceira forma possui um elétron, um próton e 2 nêutrons, chamadas de trítio. Pelo fato de apresentarem o mesmo número de prótons e, consequentemente, de elétrons, as propriedades químicas dos isótopos são semelhantes. Por isso, às vezes, podem ser utilizados para um mesmo objetivo. Os 2 isótopos de cloro, por exemplo, cloro 35 e cloro 37, agem como bactericidas em tratamento de água de piscinas. Já no caso do carbono, este elemento tem 2 isótopos
estáveis e um isótopo radioativo, que também está instável na sua forma natural. Mas esse isótopo radioativo muda suas propriedades com o passar dos anos. Por isso é utilizado também para datação de fósseis e elementos antigos. Além dos isótopos, existem também os isóbaros e isótonos. Quando átomos de elementos diferentes, ou seja, de diferentes números atômicos, apresentam o mesmo número de massa, são denominados de isóbaros. Logo, isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Às vezes, a semelhança não é diretamente identificada, como é o caso dos isótonos, que têm a mesma quantidade de nêutrons. Logo, isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Com base nas semelhanças anatômicas, podemos concluir que isótopos são átomos de um mesmo elemento químico com número de massa e número de nêutrons diferentes. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes com o mesmo número de massa, mas com número de nêutrons diferentes. Isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que possuem número de massa diferentes, mas possuem o mesmo número de nêutrons. Como visto anteriormente, o átomo é um sistema eletricamente neutro em que o número de prótons, que são as partículas positivas, é igual ao número de elétrons, que são as partículas de carga negativa. No entanto, um átomo pode perder ou ganhar elétrons. Quando ocorre perda ou ganho de elétrons, não há mais equilíbrio entre as cargas e o resultado é a formação de um íon. Quando um átomo perde elétrons, a quantidade de carga negativa será maior que a quantidade de carga positiva, ou seja, temos um íon carregado positivamente chamado de cátion. Mas quando um átomo ganha elétrons, a quantidade de cargas positivas será menor que a quantidade de cargas negativas, ou seja, temos um íon carregado negativamente chamado de ânion. Portanto, quando um átomo perde elétrons, fica carregado positivamente e forma um cátion, e quando um átomo ganha elétron, fica carregado negativamente e forma um ânion. A nossa aula fica por aqui. Respondam à atividade das páginas 59 e 60 do módulo de vocês. Até a próxima aula.